Nós te glorificamos, Jesus. Oh, que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Jesus? Como nós somos gratos, Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. As mãos lá no alto, vamos dizer juntos, que amor é esse? Diga. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus traços existe um espaço para mim. Para mim. Mais uma vez, tu me das a paz, declara. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, e ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Deus, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua bondade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai, e nada vai ocupar seu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar seu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai, e nada vai ocupar seu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar seu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Hoje eu estava pensando, né? Eu lembro que
em 2000, né? Tem pessoas aqui que nem eram nascidas ainda em 2000. Você não era nascido, Bruno, em 2000? Você é de 2000, Bruno? Meu Deus! Viva, Bruno, porque passa rápido. Quando virou 2000, aí tinha aquela história, aqueles profetas loucos, né? 2000 não passará, 1000 passará, 2000 não passará. E a gente ficava, mesmo convertido já, mas o coraçãozinho já ficava naquele negócio, né? E pensando hoje, cara, 2022, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Eu tô com 37, já eu tô já fazendo a curva. E aí o que tem para frente para muita gente é menos tempo do que o que já passou. Preocupante, não é? Deus vai nos dar graça para que os dias que nos restam seja maravilhoso, junto com o Senhor e a nossa família, em nome de Jesus. Vamos ao texto, abra comigo Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, o verso de número... Eu vou do 28 mesmo. Amém? Venham, o texto diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e o quê? E eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Mais uma vez nós bendizemos o teu nome. Que essa mensagem seja uma semente em nossos corações, Pai. E aquilo que nós estamos sujeitos seja de total obediência à Tua palavra, Pai. Cumpre em nós tudo aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito, em nome de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Hoje a mensagem nós vamos falar muito sobre a humildade de Cristo. A humildade que brotava, que exalava da vida do nosso Salvador. Alguém que se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, se fez sujeito à nossa humanidade, à própria criação, sabendo que padeceria de muitos lamentos, muitas dores, muitas paixões. Mesmo assim, ele entregou, ele escolheu por si mesmo colocar a vida dele à disposição para que fosse morto e com a sua morte nos desse o direito à vida. Agora um Cristo que nos foi revelado, como eu disse, todo esse mês nós falamos muito mais afim sobre a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição, seu próprio nascimento, né? E como nós estamos no período de Natal, muita coisa a gente vê por aí, muita coisa boa, porém muitas coisas absurdas, né? E eu brinco sempre com a Má, né? Os presépios que nós vemos por aí, cada vez mais construído de forma fantasiosa. Parece que o presépio hoje que se constrói é um resumo da ópera, né? Vamos pegar todo o texto que fala do nascimento, da adolescência, da vida adulta de Jesus, vamos colocar tudo aquilo, resumir todo, colocar numa caixinha ali, vamos chamar ele de o nascimento, o Natal. Aí quando eu passo, eu vejo tudo aquilo lá e eu fico, cara, e as nossas gerações estão sendo construídas e foram construídas ao longo do século, baseado no conceito de alguém que criou uma maquete, dizendo, foi assim. Mas nós entendemos hoje que não foi assim. E a gente explicar que não foi assim para uma criança, que ela é todo o ambiente que ela convive, está sendo construído na mente dela, um modelo de Natal,
e a gente tentar construir a essência da nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós conhecemos no coraçãozinho dela, a gente tenta andar na contramão da sociedade. Mas de fato a vida com Jesus é andar na contramão do que o mundo prega. Andar na contramão, se a maré está todo mundo indo para lá, nós vamos para cá. É até esquisito, mas nós fomos sujeitos e entregues à morte junto com Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, fiquem firmes naquilo que vocês acreditam, porque a mesma fé que eu acredito, pelo mesmo motivo que eu padeci, vocês precisam padecer também. E assim nós precisamos caminhar nossa vida com Jesus, estabelecendo uma verdade propriamente dita daquilo que nós conhecemos hoje, andando na contramão daquilo que foi apregoado durante os séculos que vieram antes de nós, e reconstruindo muitas coisas na nossa própria mente, porque muita coisa que a gente acreditou antes, hoje a gente entende de forma diferente. Isso é maravilhoso, porque o conhecimento ele é progressivo, a revelação ela é progressiva, ou seja, eu vou caminhando, conhecendo ao Senhor e conhecendo ao Senhor dia após dia. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu fico sabendo das verdades dele. Por quê? Há coisas que foram ocultas dos homens, mas reveladas para alguns. Agora, se eu não procurar intimidade com Deus, a ponto dele conversar comigo e abrir segredos que estavam ocultos no coração dele, não faz sentido a minha caminhada com Deus. Deus preserva o homem, falando com o homem, antecipando a ele aquilo que há de fazer. Quando ele falou com Abraão, o juízo de Sodoma e Gomorra já estava sendo feito, já estava no coração dele. Quando ele fala com o profeta, ele está revelando coisas que ele há de fazer. E muitas vezes aquilo que está no coração do profeta, aquilo que foi revelado, pode salvar uma cidade, se não uma nação, por uma palavra. Deus nunca traz um juízo sem antes avisar um homem de Deus. Deus nunca vai trazer um juízo na tua casa sem antes colocar no teu coração uma chama que vai te incomodar. Por isso muitas vezes você está sonhando com a vida de alguém e você não está entendendo. Por que eu estou sonhando com aquela pessoa? Talvez Deus está revelando no teu coração, é momento de você se levantar e orar pela vida dela. Muitas vezes acontece isso no teu coração e no meu coração. Às vezes eu sonho com pessoas que há anos que eu não vejo. E eu falo, Deus, por que o Senhor está trazendo à memória essa pessoa? E aí eu não sei, a gente não entende. Pode ser só um sonho, né? Tranquilo. Mas vamos parar de pagar para ver? Sabe aquela coisa? Vamos parar de pagar para ver? Ah, não vou fazer nada, vamos ver o que vai acontecer. Só que o nosso coração, aí a gente é capaz de se arrepender depois. Porque Deus já tinha falado com você. Só que você não se colocou de pé quando você tinha que estar de pé. Eu me coloco na torre de vigia. Para que eu me coloco na torre de vigia? Para ver o que está acontecendo na vida dos outros? Não, para mim vigiar. Não é vigiar a vida dos outros. É olhar o que Deus está fazendo e interceder por aquela situação que Deus está operando. Não é você interferir no agir de Deus, mas você se colocar como alguém, um intercessor, um profeta, alguém que zela pela vida de uma outra pessoa, orando pela vida dela. E aí, se Deus quiser fazer algo, Deus vai fazer. Mas se Deus está levantando você como um intercessor para a vida de alguém, Ele está contando com você nas regiões celestiais, porque você se tornou um soldado do grande exército do Deus Altíssimo. Aleluia. E Jesus disse assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estabelece aqui um novo padrão de humildade em uma terra orgulhosa. Ele estabelece um padrão a respeito do que? Não somente do que ele fala, mas da maneira com que ele vive. Ele fala, olha, agora vocês precisam mudar a história da vida de vocês. Qual o jugo que você está carregando? O que você está fazendo? Qual o tipo de peso que você carrega na tua vida?
Quais são as responsabilidades que você tem levando consigo? O que você tem carregado? Qual o fardo que você carrega na sua vida? Jesus está falando assim, ó, para tudo que você está fazendo. Pega o que eu tenho a oferecer, porque é suave e leve. Porque aquilo que você carrega, muitas vezes não é um peso nem necessário que você estivesse carregando. O problema é que na nossa vida, e muito mais propriamente na nossa vida emocional, a gente carrega muitas mazelas na nossa vida, sendo que cada dia tem o seu próprio mal. O que eu falo sempre, não procure problema, porque problema a gente já tem inerente da própria vida. A nossa vida já gera problemas que nós precisamos resolver o tempo inteiro. Ora é no relacionamento com a esposa, ora é no cuidado com os filhos, ora é no trabalho, ora é na escola. A própria vida tem seus males do dia a dia. O problema é que a gente fica abraçando fardos, pesos e caminha com um jugo que se torna muito pesado para a nossa vida. Os lutos da nossa vida que a gente precisa ter operado aquele luto quando devia ter operado, e a gente passa anos na nossa vida lamentando aquilo que a gente já precisava ter arrancado das nossas emoções, do nosso sentimento. Mas a gente pega esse jugo, coloca no nosso pescoço e saímos caminhando com esse jugo ao longo da nossa vida. E a gente não entende porque opera em nós o desejo de desistência constante. Porque a desistência não está ligada àquilo que Deus coloca na tua vida. Porque Jesus disse, o texto diz assim, tome sobre ti o meu jugo e o meu fardo, porque esse é leve e é suave, esse você pode carregar. Tudo aquilo que vem de Deus, mesmo que provoque na sua vida um peso, um fardo, ele é para construir em você uma nova pessoa, te dar força, te preparar para as batalhas da sua vida, preparar você para o dia mau, preparar você para o dia de amanhã, preparar para as batalhas que virão sobre a tua vida, preparar para os levantes de Satanás. O problema é que junto àquilo que Deus já opera em nós, o que a gente faz? Procura alguns por conta própria. E o grande mal do ser humano está em adquirir para si pesos e fardos que nem ele é capaz de carregar. E aí ele fala, Deus que prova. Mas que prova? A que você entrou ou a que eu te coloquei? Jesus ele vai para o deserto, mas ele não vai para o deserto sozinho. E o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Agora, diferente de Moisés. Lembra da vida de Moisés? Eu já falei sobre isso com vocês. Moisés, o que ele faz? Ele é chamado para ser o libertador do povo. E o que acontece? Ainda que não há clareza daquilo que ele seria no dia mais tarde, ele já tem na sua essência, na raiz da sua criação, lá no motivo, no seu embrião, quando ele ainda está no ventre de Deus, já está sobre ele uma missão, uma capacitação, uma chamada, um destino, um propósito, seja lá como você quer chamar. Qual o propósito da vida de Moisés? Ser o libertador. Agora, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, o que ele faz? Ele faz aquilo que ele faria com Deus, mas agora ele escolhe fazer por conta própria. O que ele faz? Ele liberta o hebreu matando o egípcio. Quando acontece isso, ele começa a ser perseguido, e ele é lançado no deserto, que ele teria que passar, mas com Deus ele passa sozinho. Olha o mal de nós sermos precipitados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas antes da hora. Muitas vezes a gente quer exercer o ministério, quer fazer aquilo que Deus nos chamou, quer fazer aquilo que está queimando nosso coração, mas Deus não deu o start na sua vida ainda. Muitas vezes a gente quer ser relevante na sociedade, quer estar em evidência na sociedade, e vai estar, mas no momento oportuno, porque no momento que não é oportuno para você, você vai acarretar de uma responsabilidade, um peso muito maior do que você pode suportar para aquele momento. Por quê? Porque Deus ainda tem um período de capacitação para todo ser humano.
E o período de capacitação, ele gera dor, gera lamento, gera tempo de espera. Muitas vezes a gente não conhece o propósito de Deus, a gente vai vendo um monte de coisa dando errado na nossa vida, mas na verdade Deus está construindo-nos em nós uma capacitação para poder exercer aquilo que é nosso por direito. E aí Moisés faz tudo que era para fazer fora de tempo. Ele liberta o hebreu e vai para o deserto. Mas ele vai sozinho, vai perseguido e vai passar necessidade. Aí ele volta, Deus chama ele de volta, fala na sarça, chama ele de volta. Ô Moisés, é assim que eu quero que você faça. Não, mas eu não consigo desse jeito, eu não consigo, não sei falar, não sei como é que faz. Aí sabe o que ele fala? Só fala aquilo que eu mandar você falar, porque eu colocarei as palavras na sua boca, no tempo certo. Aí ele volta, liberta o povo, agora da maneira correta. Ele vai para o deserto com quem? Com Deus. Aí as roupas não envelheciam, os sapatos não terminavam, não passavam fome nem sede, porque, eu estou quase que cantando a música, né? Porque Deus estava com eles. E Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso sempre. Faça tudo que tiver que ser feito, na hora certa e do jeito certo. Então Jesus estabelece um novo padrão de humildade em uma terra tomada pelo orgulho. Jesus, ele passa a quebrar todos os paradigmas sociais. Quais são os paradigmas sociais? Jesus olha para eles e diz assim, ó, quem quer ser o primeiro, seja o quê? Quem quer ter sua vida, quem quer viver antes, precisa o quê? Quem perder a sua vida, acha lá. Olha o que o texto diz, quem perder a própria vida, daí ele passa a achar a própria vida. Jesus, ele está contrariando tudo aquilo que a gente pensa, toda a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Ele traz um novo modelo de caráter social. Ele está estabelecendo novamente a humildade que o povo havia perdido. Porque no último livro do Antigo Testamento, Malaquias começa a condenar o povo e condenar o sacerdote. Porque o capítulo 1 de Malaquias fala com o povo, Deus fala com o povo. O capítulo 2 e o 3 de Malaquias, até a primeira parte do capítulo 3, a primeira parte do capítulo 4, Deus começa a falar com o sacerdote. O que ele fala com o povo? Vocês estão malucos. Vocês estão fazendo do meu altar um lixão, um lugar de desonra. Por quê? A oferta que você traz é uma oferta manca, é um pombo sem asa, é um gado cego, é um gado manco. E olha lá, quando vocês não trazem para mim ainda um gado morto. Vocês fizeram do meu altar um lixo. E aí ele começa a falar para os sacerdotes, roubará o homem a Deus? Por que ele está falando isso? Porque um novo modelo de entregas foi estabelecido. Porque antes eles iam só, eu vou falar sobre isso futuramente. Antes eles iam entregar somente uma vez por ano, ou 3 vezes por ano, nas 3 principais festas. Ia ao templo em Jerusalém entregar toda a riqueza do reino. E aí foi estabelecido que cada região houvesse também um templo. E aí não só 3 vezes no ano, mas todo mês eles poderiam levar suas ofertas ao templo, na sua região específica. Só que cada um precisava ser representado por um sacerdote. E quando ele era representado por um sacerdote, os sacerdotes começaram a se encher de desejos por administrar a riqueza que era depositada no altar. Por quê? Porque aqui a gente recolhe a oferta de uma igreja. Lá eles recolhiam a oferta de uma nação. Era depositado ouro, pedras preciosas, prata, incenso, mirra. Aos pés do sacerdote, a oferta de uma nação. É como se a gente pegasse todo o tributo e colocasse aos pés do sacerdote. E aí quando foi instituído que cada província, cada região tivesse um templo, começou a crescer o olho. Mas quem serão os sacerdotes? Depois eu vou explicar sobre isso e Esdras entra na história. E aí esses sacerdotes tinham que pegar toda essa riqueza e levar para o templo em Jerusalém,
Por isso ele começa a condenar, porque o desejo do sacerdote não é estar na casa de Deus, é administrar as riquezas que eram depositadas no altar do Senhor. Ok? Então, aí Malaquias, capítulo número 2, capítulo número 3 e uma parte do capítulo número 4, ele fala a respeito do sacerdote. Mas o contexto de Malaquias é trazendo um julgamento sobre o caráter, a índole, naqueles que antes tinham uma humildade no coração. Mas agora a avareza, o orgulho começou a operar na vida deles. E o desejo não era mais agradável ao Senhor, mas eram as próprias concupiscências, ou o próprio orgulho, o desejo de satisfação da própria carne. E Jesus começa a quebrar esses paradigmas. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1, verso de número 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas o quê? Loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A fim de que ninguém se glorie, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, ou as que acham que são alguma coisa. Deus escolhe não aqueles que nasceram de nascimento nobre. A nossa cidade, eu estava conversando esses dias com a nossa cidade, ainda é uma cidade meio que muito forte a questão familiar ainda, é ou não é? Quando você vai conversar com alguém, você é filho de quem? De que família você é? Aí você fala o nome da sua família, a pessoa parece que abre as portas, né, Du? Fala, eu conheço teu pai, conheço teu tio, conheço teu avô, eu brincava com teu pai, eu ia com teu pai jogar bola com não sei quem, então aquela coisa. Mas aqui é interessante que o texto está falando, Deus não escolhe nada disso. Porque Ele não está preocupado com o teu sobrenome, com o teu poder aquisitivo. Deus não está preocupado com o número do teu RG. Ele está preocupado com alguém que tem um coração quebrantado e contrito, alguém que é humilde de coração. Porque esse, quando Deus começa a usar, Ele confunde a cabeça daqueles que acham que são. E por esses Ele reduz aquele que são, que acha que são, a nada, ao pó, para revelar a humildade de Cristo na sociedade. Por isso, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você acha que você não pode fazer alguma coisa para Deus, é a porta que você precisava abrir para que Ele começasse a te usar. Porque deixa eu te falar, quando você acha que você pode alguma coisa, Ele começa a te rejeitar. Porque quando você fizer e Ele te colocar em evidência, você vai achar que foi pela força do teu braço. Agora quando fala, eu não posso, eu não sei falar, eu tenho a língua presa, meu Deus do céu, como eu lutei com isso? Eu tenho a língua presa, eu não consigo falar em público, Deus, como que eu não consigo lidar bem com o ser humano? Ele fala, calma, sou eu quem capacita a tua vida, meu brother. Fica tranquilo, porque se Deus quiser te usar, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, Ele vai fazer com você o que Ele quiser fazer. Sabe para quê? Para confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa. Quando a gente pensa, né, na igreja é uma coisa muito misteriosa, né? Tem alguns que é natural, isso, nosso coração faz isso. Tem alguns que você fala, cara, aquele ali vai ser, não tem jeito. Tem cara de pastor, tem jeito de pastor de andar, cara, tem tudo para dar certo, tem tudo, é ele. Aí Deus pega, sabe quem? Aquele que o nosso coração fazia o quê? Esse aí não vai dar em nada. Pô, esquece. Esse aí não vai dar em nada.
Aí Deus começa a usar, transformar. Sabe por quê? Não é só porque tem que usar a vida dele, mas para quebrar o coração, nosso coração que é cheio de orgulho, cheio de prepotência, cheio de arrogância, porque a gente acha que a gente sabe alguma coisa. Samuel foi para ungir Davi, ele ungiu todo mundo. Esse tem cara de lutador, esse tem cara de que sabe, manja com a espada, esse aqui, poxa, esse aqui é forte, esse aqui é alto, esse aqui... Mas tem mais alguém? Ah, tem um filhinho lá, atrás das malhadas lá. Mas deixa ele lá, ele nem tem cara de rei. Os outros aqui tem tudo cara de rei. Esse não, mas chama ele. E ó, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. E é interessante que Samuel questiona Deus, fala, Deus, mas já passou todo mundo. Ele fala, Samuel, deixa eu te falar uma coisinha. Você está julgando pelo que você está vendo, mas eu conheço o interior. Onde um homem não vê, querido, Deus está olhando. Deus está julgando a tua causa. Deus está olhando para dentro de você. Deus sabe do teu potencial. E Deus tem muita expectativa na tua vida. Muitas vezes você nem tem na sua vida, mas Deus tem uma expectativa enorme na tua vida. Eu falo sempre assim, que um dos grandes pregadores que a gente conheceu, na verdade eu já vi ele na velhice dele, que foi Billy Graham, que fazia cruzadas gigantescas. Foi talvez, na nossa geração, foi talvez um dos maiores ganhadores de alma que passou nessa terra. Mas deixa eu te falar uma coisa, o tamanho do ministério não se mede pelo número de pessoas alcançadas, mas pelo propósito cumprido. Talvez o maior missionário que passou pela terra chama-se apóstolo Paulo, mas um dos ministérios cumpridos com mais êxito foi o de João Batista. O que João veio fazer? Preparar o caminho do Salvador. E o que ele fez? Só fez isso. O dia que ele tentou voltar para a cidade, ele perdeu a cabeça. Toda vez que você tentar estar num lugar que não era para você estar, a tua cabeça é pedida. A única coisa que ele fez, eu volto para a cidade, perdeu a cabeça. Mas o cumprimento do propósito da vida dele foi curto. O que ele fez? Preparou o caminho de Jesus. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Ele anunciou. Pronto, pode morrer agora. Agora, muitas vezes a gente mede aquilo que a maneira de Deus nos usar pelo tamanho do nosso ministério. Talvez, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez um abraço que você der nessa noite na vida de alguém, você pode estar salvando a vida dele. Talvez uma ligação que você fizer para alguém nessa noite, se Deus incomodar o seu coração, você pegar o teu telefone, olha, querido, eu nem sei porque que eu estou te ligando, faz tantos anos que eu não te vejo, ó. Mas Jesus te ama, viu? Conta comigo. Às vezes a pessoa está preparando a corda para se enforcar no quarto dela. E aí uma ligação ele fala, alguém me ama, alguém lembrou de mim. Não julgue o tamanho do teu potencial pelo tamanho do teu ministério. Julgue o teu tamanho do teu potencial pelo Deus que você serve, o nível de entrega que você tem para Ele. O nível de entrega do teu coração para com Deus, a humildade com que você serve, porque humildade não tem nada a ver com o que você tem ou o que você deixa de ter. Humildade tem a ver com a satisfação do teu coração. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, eu já falei várias vezes isso aqui, Jesus não fez nenhum voto franciscano de passar pela terra passando fome, pedindo marmitinha e cesta básica por aí, não. É um erro que a gente comete, ficar imaginando o Jesus romano, aquele, muitas vezes é um loirinho de olho azul, que a gente acha que é um príncipe, outras vezes é um Jesus arrastando, pedindo comida para onde passa. É uma confusão que a nossa cabeça faz, porque nós materializamos uma imagem que está dentro da nossa mente, que foi impregnada ao longo dos anos. Jesus, quando ele tinha quase seus 2 aninhos, uma caravana de astrólogos, astrônomos, sábios da época, vem aquela estrela passando. Agora eles são conhecedores, eles são estudiosos das estrelas, dos astros. E aquela estrela é diferente. Eu vi uma estrela passando,
Só que aquela estrela não está no nosso mapeamento estelar aqui, não está aqui cadastrada, não. Aí alguém fala um para o outro, imagino eu, olha, deixa eu te falar uma coisa. Lembra que Isaías prediz a vinda do Salvador, do Rei dos Judeus? Será que não é agora? E aí eles montam uma caravana e esquece a presepada de 3 reis magros, gordos, altos, negros, brancos, vindo com um presentinho. Vem uma caravana ter com Jesus, porque viu um sinal dos céus, que segundo Isaías anunciava a vinda, o nascimento do menino. E eles eram estudiosos dos céus, das estrelas, dos astros, mas aquela estrela era diferente. Agora vamos correr para lá. Mas ninguém visita um rei sem antes levar para ele um tesouro. E não é um presentinho que a gente leva, uma luvinha quando alguém está grávida, que a gente vai ver, que acabou de nascer um menino, não. Porque a gente faz isso, né? A tadinha, a mãe está cheia de dor, mas ela está preocupada com os docinhos que tem que entregar para todo mundo que visita, né? Assim, a gente ficava doido, né? E a gente está preocupado com isso. Aí a gente vai visitar o bebê, o que a gente faz? Leva um presentinho, não é? Agora me fala uma coisa. Alguém que é anunciado desde o Gênesis, e agora vira uma possibilidade dele estar no meio de nós. Não se sabe ao certo se eram reis ou se eram só sábios, astrólogos, astrônomos da época. Mas que eles levaram um presente digno de um rei, porque era o rei anunciado há centenas, milhares de anos. Agora eu tenho que levar um presente, eu tenho que ir lá ver o menino que está nascendo. Esse menino já foi profetizado. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 2, deixa eu ler para você aqui. Mateus capítulo 2 diz assim, verso 1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos ou sábios do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Olha, eles foram encontrar o rei dos judeus, não foram encontrar um menino numa manjedoura, eles foram encontrar um rei. Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, segundo aquilo que foi profetizado, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião, aqui ele vai negociando com os magos, ele se diz interessado pelo nascimento. Vamos lá no verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo o quê? Seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisado por Deus para não voltarem à presença de Herodes. O Jesus franciscano que a gente conhece recebeu ouro, incenso e mirra, tornando-se talvez a criança mais abastada ou abastecida de sua época. Mas uma das coisas mais lindas que aconteceu como lição para a nossa vida, ele abriu mão de tudo isso para ensinar-nos que o tesouro que a gente busca não é terreno, o tesouro que a gente busca é eterno. Não ajunta tesouro na terra. Não está falando para você não ter uma vida administrada. Ele está falando para o teu coração não estar ligado aos tesouros da terra. Ele está falando, ajunte tesouros no céu. Sabe o que é isso? É toda vez que você diz eu te amo àquele que está precisando. É toda vez que você leva uma palavra ao necessitado.
toda vez que você ora e liberta aquele que está cativo, aquele que está oprimido, aquele que está opresso. Esses são tesouros da eternidade. É o quanto você está falando o amor de Jesus aí para fora. Essas são as riquezas que nós adquirimos e levamos para a eternidade. É o quanto você contribui com o reino, é o quanto seu coração é doador, é o quanto seu coração é desprendido das coisas dessa terra. É isso que ele está ensinando com as suas atitudes. Eu tenho acesso a tudo, mas eu abro mão de tudo para ensinar que humildade não tem nada a ver com o que você tem ou com o que você deixa de ter. Humildade tem a ver com o que você abre mão para ter um coração igual de Jesus. O orgulho é o princípio da queda do homem. Nós somos orgulhosos, querido, até naquilo que nós cremos. Vai lá comigo em Filipenses, você que pode. A Jana também vai colocar aí na tela. Filipenses capítulo 2, o verso de número 5, aqui eu estou caminhando para o final. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até o quê? E morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O orgulho é o princípio da queda e faz com que o homem se coloque numa posição que não deveria ser dele. O orgulho nos faz muito diferente daquilo que Jesus nos ensinou. O orgulho nos faz querer coisas que não é para nós. Muitas vezes o nosso orgulho causa em nós o princípio de todas as guerras relacionais. Porque o orgulho não te deixa pedir perdão. O orgulho não te deixa reconhecer os erros. O orgulho não te deixa você voltar atrás. O orgulho não te deixa você apertar a mão daquele que você julga ser seu inimigo. O orgulho não te deixa fazer nada daquilo que a humildade de Cristo nos ensina. Sabe por quê? Porque o orgulho nos impede de nos assemelharmos a Jesus. O orgulho faz a gente ter muitas brigas internas. Vou te dar um exemplo. A gente às vezes fala, né, conversando sobre Bíblia, sobre essas coisas. A gente até se pergunta, alguém pergunta para nós: você é calvinista ou você é arminiano, né? Às vezes a gente brinca sobre isso. Você é calvinista ou você é arminiano? Com uma pergunta você causa o princípio da Terceira Guerra Mundial. Porque aí todo mundo quer saber o que você pensa. Por quê? Porque talvez, segundo aquilo que você pensa, eu não sou capaz de me relacionar com você. Política. Alguém te pergunta: você é Bolsonaro ou você é Lula? Oh, Jesus, que pergunta difícil. E aí acendeu uma fogueira no meio da família, lá no meio do... Tá virando um ano novo, tá soltando rojão lá, tá todo mundo feliz. Alguém grita: viva o Lula! Aí pronto, acabou. Aí acabou a brincadeira. Aí um fica de mal com o outro, a gente tá brincando alguma coisa na mesa lá.
Por quê? Porque o orgulho não nos dá a capacidade de exercer a misericórdia pela vida de ninguém e nos torna incapaz de se relacionar com alguém que pensa diferente. O orgulho te impede de você pedir perdão para tua esposa quando você erra. O orgulho te impede de reconhecer os seus erros quando você erra com teu esposo, quando você erra com a tua casa. O orgulho se difere tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O orgulho, deixa eu te falar, te impede de ser usado por Deus quando Deus deseja usar a sua vida. O orgulho pode te impedir de desfrutar de um ano abençoado que está por vir. Sabe por quê? Porque o orgulho nos torna incapazes de aprendermos, de sermos pessoas ensináveis. Sabe o que é ser uma pessoa ensinável? É mesmo quando você acredita que você é o dono da verdade, você abre seus ouvidos à possibilidade de aprender algo novo. Por quê? Quando você abre os ouvidos para aprender algo novo, você se sujeita à possibilidade de reconstruir aquilo que você acreditava ser o verdadeiro. O ano que vem está aí. Quando chegar dia 1º, dia 2 de janeiro, a gente vai falar, nossa, o ano passado, o ano que passou, mais um ano se passou. E o que nós construímos nesse ano que se passou, vai falar muito a respeito daquilo que nós vamos construir nesse ano que está vindo. Tá tocando uma música aqui, viu, Bruno? Vai nos fazer incapazes de construir um ano que está vindo. Sabe por quê? Porque o orgulho nos impede. O orgulho nos impede de crescer. Sabe o que a gente vai fazer nesse ano que está vindo, dia 1º de dezembro? Nós vamos tornarmos, e nós estamos fazendo isso, nos tornar igual a Jesus. Pastora, vem para cá já. Vem. Nós vamos nos tornar igual a Jesus. Como? Ser humildes como Ele foi. Falando assim, Senhor, o que eu errei no ano que passou, eu vou deixar para lá. Agora eu vou viver um momento único na minha história. Abandonando tudo aquilo que endurecia o meu coração. Sabe as coisas que endurecem o coração? Eu vou olhar para aquelas pessoas que estão do meu lado, para vocês, um olhar para o outro aqui, e vou falar, eu vou te amar como eu nunca te amei na minha vida. Isso é a humildade do coração. Porque às vezes o nosso orgulho nos impede de se relacionar com as pessoas. Eu vou falar com aquela pessoa, poxa, eu ouvi falar que ela falava mal de mim. Não, faz como Jesus. Independente na mesa que ele comia, ele era o Cristo. Onde ele andava, ele era o Cristo. As pessoas queriam matar ele, ele continuava sendo Jesus humilde. As pessoas queriam perseguir ele, as pessoas estavam atrás, olhando para ele. Uma parte da multidão estava medindo o que ele falava para pegar ele em algum equívoco. Sabe o que ele continuava falando? Eu amo vocês. Eu amo até quem me odeia. Isso é humildade. Não tem nada a ver com o que nós temos. Muitos desacreditados, ouça isso. Muitos desacreditados serão exaltados, e muitos prováveis serão moídos a pó. Muitos desacreditados serão exaltados nesse ano que está vindo, e já foram. Muitos orgulhosos no meio da crise entraram num poço sem fundo. Muitos humildes que estavam vendendo balinha para se sustentar, hoje Deus exaltou. Sabe por quê? Porque não é o que tem, é com os olhos do coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você que pode, fecha os teus olhos, enquanto a pastora vai cantar uma canção para a gente encerrar. Hoje é o último culto do ano. Eu quero te convidar a você fazer uma breve reflexão.
os momentos que você passou nesse ano, tudo aquilo que você viveu em 2021. Faça uma breve reflexão. Tem muito motivo para agradecer, não tem? Muitos orgulhos foram quebrados. Que a gente percebeu, esse ano foi fundamental para a gente perceber que a gente não é dono de nada. Nós fizemos planos maravilhosos ao longo desse ano, mas muitos deles ficaram no meio do caminho. Muitas pessoas que estavam envolvidas nesse plano hoje estão enterradas. Sabe por quê? Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso é para quebrar o nosso orgulho, é para moer tudo aquilo que a gente acha que a gente pode fazer, porque de fato a gente não pode fazer nada se não for do céu sobre as nossas vidas. É para isso. E nessa noite eu quis ministrar essa palavra, primeiro porque eu senti no coração que era para ministrar ela, mas segundo, para a gente quebrar todo o orgulho que ficou nesse ano, porque já se iniciou com essa pandemia, quebrando muitos valores que nós tínhamos, muita arrogância dentro de nós, muita prepotência dentro de nós. Eu posso fazer, eu vou fazer, não tem ninguém que me segure, eu vou fazer, doa quem doer. Muita coisa precisou ser quebrada na nossa vida. Agora nós vamos pisar 2022 com um coração humilde, quebrantado, contrito. Esse sim o Senhor não resiste. Totalmente sujeito à vontade de Deus. Nós vamos fazer plano. Agora no culto do dia 2, nós vamos fazer os nossos sonhos, nossos objetivos. Mas no finalzinho você vai escrever assim, contudo, seja feita a tua vontade. Aleluia. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Declare. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua bondade é boa, perfeita, agradável para mim. Tua vontade. Para mim. Adora Ele, é uma oração. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa a pressão, me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar seu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar seu lugar em mim. Seus planos, Eu desconheço um outro amor seu desejo assim. são maiores que os nossos. Deus. Nada vai. E nada vai ocupar seu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E
nada vai ocupar seu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. 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 Ele é maravilhoso, não é? Escolhamos servir ao Senhor. Não só servir ao Senhor, mas nos sujeitarmos à sua vontade.